Vamos falar sobre o que está acontecendo nessa parte do mundo com o nosso analista de internacional, Américo Martins, já em tela aqui com a gente. Américo, estamos na iminência de uma ofensiva, uma nova ofensiva em Gaza, agora para a tomada da cidade de Gaza. Anúncio feito e detalhado por Benjamin Netanyahu. No fim de semana tivemos essa conversa entre Donald Trump e o primeiro-ministro israelense. Em que medida, Américo, essa tomada de Gaza passa por um aval dos Estados Unidos? Bom dia, Carol. Uma excelente semana para você e para todos que nos acompanham. Carol, essas ações de Israel têm um sinal verde total dos Estados Unidos. São ações que podem comprometer ainda mais os palestinos, os civis palestinos, inclusive a vida dos reféns que estão nas mãos do Hamas. O único país do mundo que declaradamente apoia essas ações de Israel é os Estados Unidos da América, do presidente Donald Trump. Os dois conversaram ontem, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o Trump, e também aconteceu durante esse final de semana uma reunião importante do Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos ficaram completamente isolados. Todos os outros países, aqueles que têm assento permanente e também os que têm assento não permanente no Conselho de Segurança, criticaram os planos israelenses, que vão inclusive contra uma determinação da Corte Internacional de Justiça, que está julgando uma suposta alegação de que Israel estaria tentando cometer ou cometendo genocídio na faixa de Gaza. A Corte Internacional de Justiça determinou que Israel seguisse suas orientações, não tomasse mais medidas que colocassem em risco a vida dos civis palestinos e nenhuma medida que pudesse parecer com uma ação de limpeza étnica ou genocídio, que é exatamente do que Israel está sendo acusado nesses planos de atacar e limpar aí a cidade de Gaza, fazendo uma verdadeira limpeza étnica, na opinião dos críticos de Israel. Essa reunião do Conselho de Segurança deixou claríssimo que todos os países, inclusive aqueles outros 4 países que têm assento permanente no Conselho de Segurança, Rússia, China, inclusive os aliados dos Estados Unidos, Reino Unido e França, disseram que Israel não deveria fazer essa ação e que deveria tomar medidas para primeiro acabar com a guerra e depois começar a discutir a criação de um Estado palestino. O único país que agiu em defesa de Israel de uma forma isolada foram os Estados Unidos, dizendo que Israel tem o direito de se defender. Isso é verdade, mas não se trata mais de uma questão de defesa, segundo esses outros países. É uma situação absolutamente de um ataque de Israel contra os palestinos. E também o governo americano diz que Israel tem o direito de decidir como manter a sua segurança nacional. A gente precisa lembrar, inclusive, que as próprias forças de defesa de Israel, ou seja, os militares israelenses, através do general Zahir, que é o principal chefe das forças de defesa de Israel, defendem que essa ação não seja tomada, que a cidade de Gaza não seja invadida pelos militares, inclusive porque, segundo os próprios líderes das forças de defesa de Israel, o Hamas não representa mais o perigo que representava antes da guerra para o Estado de Israel. No meio disso tudo, desse apoio praticamente isolado dos Estados Unidos, mas muito importante, porque afinal de contas é os Estados Unidos que fornece as armas, a ajuda financeira para Israel, é o maior aliado de Israel no Oriente Médio, portanto é uma ajuda bastante importante, é a principal economia do mundo, também a principal potência militar, então é muito importante esse apoio dos Estados Unidos, é por isso que Israel consegue ir em frente com essas ações. No meio disso tudo, nós tivemos mais violência na faixa de Gaza e esse ataque deplorável contra jornalistas. Já são 186 jornalistas mortos pelas forças de Israel dentro da faixa de Gaza desde o início da guerra. É o maior número desde que o Comitê de Proteção aos Jornalistas, ou uma ONG internacional, começou a medir a morte de jornalistas em conflito. E durante esse final de semana, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tentou demais fazer um paralelo entre aquele vídeo muito polêmico e muito errado que o Hamas divulgou
de reféns praticamente morrendo de fome dentro dos canais subterrâneos, e o governo israelense tentando dizer que as imagens das crianças morrendo de fome palestinas eram alvo de propaganda. É absolutamente correto criticar a postura do Hamas. O Hamas, de fato, não pode ter nenhum papel no futuro do Estado palestino, por exemplo, mas é inegável o que está acontecendo na faixa de Gaza. E com meio de tudo isso, a Austrália hoje, Carol, anunciou que, assim como vários outros países, como Canadá, Portugal, Reino Unido, França, vai reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU no mês que vem, e também defendeu, assim como os outros, que esse Estado da Palestina seja o melhor caminho para instaurar-se de fato a paz no Oriente Médio sem a participação do Hamas dentro desse Estado. É isso que seria o caminho ideal para garantir a paz e não mais violência, invasões e retirada dos palestinos das suas casas.